Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubara e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Primeira Marcha, que a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro e quem sabe ele não vai ser o Citroën Basalt aqui na versão topo de linha Shine, o SUV mais barato do Brasil, e hoje você vai descobrir se vale a pena levar ele para casa ou não a partir de agora. Vamos lá? O Basalt é o terceiro produto novo lançado pela Citroën nos últimos 3 anos e fecha a estratégia C-Cubed, que era um plano estratégico da Stellantis, dona da marca Citroën, para aumentar a participação de mercado da Citroën aqui no mercado brasileiro. Antes do Basalt vieram o C3 Hatch e também o C3 Aircross, e agora o Basalt fecha essa trinca de novidades da marca francesa. Você está vendo aí que ele é um SUV coupé. Ele tem uma silhueta que nos últimos tempos virou muito cobiçada, muito famosa mundo afora, né? Inclusive aqui no Brasil. E particularmente eu acho que o resultado ficou muito agradável, um design bem bonito. Pode ser que você não ache tão bonito assim, né? Mas pelo menos ele é mais harmonioso do que alguns SUVs coupés por aí. E acho que você sabe bem de quem que eu tô falando. Bom, o Basalt ele é vendido em 3 versões de acabamento, 2 opções de motorização, e essa aqui é a configuração topo de linha Shine, que tem um motor 1.0 turbo da família T200, que já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos começar falando principalmente, claro, de design, mas vamos começar ali pela dianteira, com esse conjunto óptico dividido em 2 partes. A parte superior para as luzes de iluminação diurna, que aqui são em LED, e a parte inferior para todo o conjunto óptico, que é formado por luzes halógenas, e aqui também as luzes de seta igualmente halógenas. Nessa versão Shine, a grade frontal tem acabamento cromado, né, com os filetes cromados, o duplo chevron aqui da Citroën famoso aqui no centro, e também com detalhes na cor preto brilhante aqui na grade dianteira. E para-choque também com essas entradas de ar bem robustas, bem grandes aqui, evocando essa sensação de robustez que a gente vê aqui no Basalt. Como eu disse, é hoje o SUV mais barato do Brasil. Temos rodas de liga leve com acabamento diamantado, rodas de 16 polegadas, combinam bem com essa proposta mais aventureira do Basalt, né? E temos aqui também, ó, alguns detalhes que ajudam a disfarçar esse estilo um pouquinho mais desengonçado de SUV coupé, né? Uma carroceria que não é tão harmoniosa assim. Aqui o resultado é bem melhor do que alguns concorrentes. Temos aqui as caixas de roda, e note como o desenho das molduras ele não segue o formato de arco do paralama. Ele é um pouquinho mais largo, justamente para reforçar essa sensação de mais proporção, né? Mais proporcional. Aqui nas colunas A nós temos acabamento em preto fosco. O teto ele aqui é na cor preto brilhante, mesma tonalidade presente aqui nas capas dos espelhos retrovisores, que tem as luzes de seta embutidas. Maçanetas da cor do veículo. Aqui a parte inferior tem saias também em preto fosco, que se fundem justamente com as molduras das caixas de roda. Colunas B também com acabamento preto fosco. E aqui nas colunas C tem também esse recurso estético aqui, ó, esse prolongamento aqui com esse detalhe na cor é assim, podemos dizer cobre talvez, com esse detalhe aqui que também ajuda a tornar essas colunas C com um desenho um pouquinho mais proporcional. Olha só, aqui vendo de lado a curvatura do teto, né, bem típica de SUV coupé, e esse detalhe aqui nas colunas C também casa bem, por exemplo, com esses 2 ressaltos aqui, essas 2 corcovas no teto em direção à traseira. O vidro traseiro, né, ele está numa posição aqui um pouquinho diferente, um pouquinho mais baixo em relação, ele vai, né, assim, né? O vidro traseiro, ó, você nota aqui que ele vem até aqui embaixo. Alguns SUVs coupés terminaria por aqui mais ou menos, e isso faz com que, de uma forma bem leiga, né, falando de uma forma bem genérica, sobre menos lata aqui no visual da traseira. Traseira esta que tem lanternas também que se prolongam até as laterais, elas são ressaltadas. Olha só, aqui dá para ver bem, tanto que ali do próprio espelho retrovisor, a visão do motorista, ele consegue ver as lanternas ressaltadas.
Você gostou do desenho do Basalt? O que você achou aí? Deixa nos comentários as suas impressões sobre o estilo do Basalt. Estamos na cabine do Basalt na versão Shine Turbo 200. Topo de gama do novo SUV Coupé, como você preferir, da Citroën. E logo de cara dá pra ver que o acabamento, ó, continua com bastante plástico, de qualidade não tão boa assim. Os painéis das portas, inclusive, eles são inteiramente de plástico, tá? Com os botões dos vidros elétricos aqui, né? Apenas esses comandos aqui nas portas. É um acabamento de qualidade bem simples. Até em relação aos concorrentes ele fica devendo em alguns aspectos, mas foi essa a escolha que a Citroën fez para deixar o preço do Basalt um pouco mais acessível. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui que tá muito quente. Ar-condicionado inclusive digital, hein? Vamos mostrar ele já já em mais detalhes. O painel de instrumentos, ele tem uma tela digital de 7 polegadas, assim como acontecia no C3 Aircross, assim como acontece no C3 Aircross. E esse painel, ele tem várias funções aqui, ó. Controle de bordo com consumo, média de consumo, né? Tem também odômetro, pressão dos pneus, aqui conta-giros, um econômetro até que mostra como está sendo sua condução, se está sendo econômica ou nem tanto assim, e o velocímetro digital, além das luzes espia, e também a posição, né, a marcha selecionada na transmissão do tipo CVT. É um painel bem completo, né? É um painel bem completo, fácil de visualizar. Tem essa folhinha aqui, ó, bonitinha, que também muda de cor de acordo com a sua condução, se ela for mais ou menos econômica. E aqui a indicação de autonomia, assim como a temperatura externa ali está marcando 39 graus. Não está tão quente assim, mas também está bem longe de estar frio, tá? Bom, aqui na saída de ar-condicionado laterais, além desse detalhezinho cromado aqui, nós temos essa moldura na cor preto brilhante. E aqui embaixo ficam alguns comandos, como por exemplo aqui a regulagem elétrica dos espelhos retrovisores, o limitador de velocidade, que não vai funcionar porque o veículo está parado. Esse botão aqui desativa o funcionamento dos vidros, dos botões, melhor dizendo, dos vidros elétricos traseiros, para evitar que as crianças possam mexer neles. Esse botão aqui ativa o modo Sport, e esse aqui trava ou destrava as portas. É o travamento central, né? É o travamento central das portas. O volante de 3 raios é o mesmo do C3 e do C3 Aircross. Tem alguns comandos aqui dos atalhos do menu, também dos comandos de telefone e sistema de som. A central multimídia tem essa tela de 10 polegadas, é uma central multimídia muito fácil de ser operada, você está vendo aí, muito simples, né? Tem suporte a Android Auto e Apple CarPlay sem uso de fios, então mais comodidade para o dia a dia. E aqui embaixo da saída de ar-condicionado temos, como eu disse já, o ar-condicionado digital. Vou ficar assim para não refletir meu rosto ali. É o ar-condicionado digital que já estava presente no C3 Aircross e agora também oferecido no Basalt. Pisca-alerta, entrada USB do tipo A, tomada de 12 volts e alguns porta-objetos aqui, ó. Esse aqui cabe certinho no meu celular, deve acontecer o mesmo com o seu. E porta-objetos aqui também, 2 porta-copos, e aqui fica a alavanca da transmissão do tipo CVT, que simula 7 marchas e tem opções de trocas aqui na própria alavanca, por meio de toques aqui para frente, diminui a marcha, para trás aumenta a marcha. Você deve estar ouvindo um zumbido aí. E esse é o barulho do ar-condicionado, tá? Do condensador do ar-condicionado. É um problema crônico, vamos chamar de problema, né? De toda a linha Citroën C3, inclui Aircross e também o Basalt, não é diferente. Vou desligar brevemente aqui. Olha só como o barulho parou. Vou desligar brevemente aqui para mostrar para você que temos chave do tipo canivete, apenas com travamento e destravamento das portas, sem aqui o botão de abertura do porta-malas. É o mesmo corpo de chave que era utilizado nos antigos modelos da Peugeot, porém com o novo símbolo, a nova logomarca da Citroën, que ainda não foi adotada nos carros aqui no Brasil.
Essa marca aqui, redonda, com duplo chevron dentro, ainda não foi adotada nos automóveis de passeio da Citroën aqui no Brasil. Bom, vou ligar aqui que está muito quente, então vamos deixar aqui, senão vamos morrer de calor. Freio de estacionamento com acionamento mecânico, porta-objetos, outro porta-objetos aqui atrás e os botões dos vidros elétricos traseiros ficam agrupados justamente aqui no console central, uma posição bem ruim para quem senta ali atrás. Por fim, os bancos, revestimento dos bancos aqui, couro sintético, uma faixa de tecido na cor cinza e as costuras aparentes na cor amarela, dourado, né, assim, melhor dizendo, e essa etiquetinha aqui bem charmosa com o nome Citroën. É um banco bem bonito, né? Não é muito confortável, mas é um banco bem bonito e tem uma posição de sentar bem alta. Bom, essa aqui é a cabine na parte frontal, já aqui no banco traseiro. O banco dianteiro está regulado para mim, eu tenho 1,67 m de altura e dá para ver que tem muito espaço para as pernas, né, para os joelhos, está bem tranquilo aqui. O mesmo acontece ali, ó, olha só, com o banco mais ou menos na mesma posição, ele está um pouquinho mais para trás. Olha como sobra espaço aqui para quem viaja aqui atrás. Para a cabeça, olha só, mesmo com o teto com essa curvatura descendente, né, a gente tem um espaço até satisfatório aqui, portanto quem viajar aqui não vai sofrer tanto assim. Temos ainda duas entradas USB aqui para carregamento de dispositivos, né, e aqui dá para ver melhor a posição dos vidros elétricos. Vidros com função um toque, ó, olha só, vidros com função um toque. Esqueci de mostrar ali na frente que o banco do motorista tem esse descansa-braço para ajudar um pouquinho na comodidade aqui, no conforto do condutor. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, olha só como é a curvatura do teto aqui em relação, né, ao encosto de cabeça. Tem um espaço bem satisfatório aqui. Não temos descansa-braço aqui central, mas é um bom espaço aqui, né? Bom, agora vamos ver o porta-malas. Hora de vermos o porta-malas do Citroën Basalt. Um porta-malas bem grande, são 490 litros de capacidade volumétrica. Aqui as laterais são todas revestidas, olha só. E aqui embaixo fica o step de uso temporário e as ferramentas para você realizar a troca do pneu. De fato, um porta-malas bem generoso, bem grandão, digno de um bom sedã, né? Só que aqui no caso é um SUV coupé. Vamos dar uma volta agora no Basalt Turbo. Como aconteceu com os outros modelos da Citroën lançados aqui no Brasil, o Basalt tem um motor 1.0 turbo da família T200, que entrega até 130 cavalos e 20,4 kg força-metro de torque máximo, sempre abastecido com etanol, associado ao câmbio do tipo CVT, que simula 7 marchas, e aqui no subcoupé tem a opção de trocas sequenciais na própria alavanca, com toques para frente e para trás. Esse motor já é conhecido de você que acompanha a primeira marcha, porque ele já está presente em vários carros que o Grupo Stellantis lançou recentemente, né? Além dos Citroën que eu já falei, C3, C3 Aircross e agora a Basalt, temos também os novos Peugeot 208 e 2008, além dos Fiat Pulse Fastback e também a Strada. Ele é um conjunto muito bem acertado, principalmente para quem valoriza desempenho e agilidade. As acelerações, elas são realizadas, ó, de forma bastante ágil. Aqui eu estava em 45 km por hora, já cheguei a 70, isso sem pisar no acelerador até o fundo. Então é um carro que tem respostas muito ágeis. Então se você precisa de um pouco mais de agilidade, de respostas prontas para realizar uma ultrapassagem na estrada, ou mesmo para retomar a velocidade, você vai ter uma condição bem satisfatória aqui no Basalt. O Basalt continua tendo a relação custo-benefício como um dos seus principais, eu diria até principal diferencial, principal atrativo em relação aos concorrentes. Isso porque você gasta o equivalente a um SUV compacto de entrada, ou até menos, dependendo do modelo em questão, e você leva um carro muito mais espaçoso, maior, né? Ele tem
dimensões quase chegando aí num SUV médio e porta-malas com capacidade de quase 500 litros. Então a equação aí é bem vantajosa, né? No custo-benefício a equação é bem vantajosa para quem compra o Basalt. Ele tem as mesmas qualidades e os mesmos defeitos do C3 e do C3 Aircross. Então a gente está falando aí de bom desempenho, no caso dessas versões com motor 1.0 turbo, como principal qualidade, e também uma suspensão com uma calibragem bem acertada, voltada para o conforto, que aqui no caso do Basalt é bem positiva, né? É um carro com uma pegada mais familiar, não tem nenhuma proposta esportiva, nem nada desse gênero aqui faria você querer um carro com uma suspensão mais dura, mais voltada para a esportividade. É uma suspensão muito confortável e também tem os pontos negativos que a gente já viu nos outros modelos da família C3, principalmente o acabamento com excesso de plástico aqui. É um acabamento bem simples, embora a Citroën até se esforce para tentar deixar o visual da cabine aqui um pouco menos pobre. A realidade é que esse uso excessivo de plásticos aqui não ajuda muito nessa tentativa de deixar o Basalt um pouquinho mais refinado. Mas é o preço que você precisa pagar, literalmente nesse caso, se você quiser levar o Basalt para casa. Mesmo apostando nessa ótima relação custo-benefício, é bom você lembrar que o Basalt não é tão diferente assim dos seus irmãos C3 e C3 Aircross. E isso eu estou falando dos pontos positivos e também negativos. Ou seja, nós temos o bom desempenho e a calibragem da suspensão, que inclusive é bastante confortável, com foco total no conforto. Então é uma suspensão mais mole. Se você gosta desse tipo de calibragem de suspensão, vai gostar aqui da condução do SUV Coupé da Citroën. Esses são os pontos positivos. E como pontos negativos, um dos principais é justamente a qualidade aqui do acabamento, né, com bastante plástico duro. Até que os designers da Citroën tentaram dar uma forma de disfarçar um pouco esse aspecto pobre aqui do painel com muito plástico, mas a realidade é que realmente o uso excessivo de plásticos prejudica aqui a sensação da qualidade, a percepção da qualidade de acabamento aqui no Basalt. Temos também a posição de dirigir, que é bastante alta. Não sei se você gosta disso, mas acho que tem gente que não vai curtir muito essa posição de guiar mais elevada aqui. Que se você já dirigiu o C3, C3 Aircross, sabe o que eu estou falando. É uma posição bem alta mesmo, você se senta, né, de forma mais elevada do que nos outros carros da categoria, mesmo até em relação a outros SUVs. A posição de conduzir é bem alta e os pedais também ficam numa disposição bem particular. Eu gosto dessa posição, mas sei que tem gente que não curte muito. Então leve tudo isso em consideração antes de você comprar o Basalt, né? Quando você for conhecê-lo em uma concessionária, leve tudo isso em consideração. Mas no geral, ele é um carro muito interessante na sua categoria, uma opção que deve ser considerada, principalmente se você precisa de espaço interno. Bom pessoal, então esse aqui é o Citroën Basalt na versão Shine 200 Turbo, versão topo de linha, à venda por um preço bem convidativo, né? Por volta de R$106 mil na data que a gente está gravando esta avaliação. Por esse valor, sem dúvida, uma opção muito interessante nos segmentos dos SUVs compactos. Ele tem porte bem maior do que alguns dos seus concorrentes da mesma faixa de preço, bastante espaço interno, um design bem diferente na categoria da moda atualmente dos SUVs coupés e um motor turbo com um ótimo desempenho. Portanto, se você está querendo um modelo nessa faixa de preço, nessa categoria aí, vale a pena você conhecer o Basalt, é um carro bem interessante. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal da Primeira Marcha, se você não for inscrito. Também não esqueça de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui. Já que você ficou até aqui, vou pedir para você deixar a sua curtida aqui embaixo. E já que você ficou até aqui, vou pedir para você deixar a sua curtida aqui embaixo. Compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? É isso aí, até a próxima.